5, do verso 22 até o 6, verso 9, para a nossa meditação nessa noite. E também leremos o verso 1 do capítulo 5, que será a base da nossa meditação, será o tema: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse e, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homem, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amados irmãos em Cristo Jesus, estamos vivendo dias sombrios em nossa nação. Hoje está sendo demarcada a história com o impeachment em Brasília. Dias sombrios. A crise é avassaladora. E não somente a crise política se instala no nosso país, mas há no nosso país uma crise moral, há no nosso país uma crise ética, há no nosso país uma crise religiosa, há no nosso país uma crise institucional. E a crise institucional é a mais violenta de todas as crises, porque através dela desencadeia as demais crises. A primeira instituição que sofreu a decadência, que sofreu a crise,
foi o lar, seguido das demais como efeito dominó, provocando abalo na nação. Já nos tempos de Paulo, as instituições estavam correndo sérios riscos de serem atingidas com o fermento da degradação. A razão pela qual Paulo escreve para todo o segmento da sociedade, mesmo que pela via da igreja, esse padrão de comportamento, Paulo queria que fosse observado por todos os cidadãos de Éfeso. E ele pede para os cidadãos de Éfeso, e pede também para nós hoje, para todos nós hoje, do século 21, para que possamos imitar a Deus como filhos amados. Imitar a Deus como filhos amados. E a primeira lição que a gente tem que tirar desse texto é que imitar a Deus como filhos amados é viver o padrão do casamento no Senhor. O texto de Efésios capítulo 5, 22 a 33 está falando do casamento, embora lá no verso 32 ele está falando que esse é um grande mistério, mas ele está se referindo a Cristo e à igreja. Ele está fazendo uma comparação de Cristo e da igreja, mas aqui ele está usando o lar como um instrumento para comparar Cristo e a igreja. E a primeira coisa, o padrão de casamento no Senhor, deve ser o princípio da submissão da mulher e o amor do marido para com a esposa. A palavra submissão está desgastada nos dias de hoje. Desde que a mulher emancipou debaixo das garras do machismo, a mulher então quer dar o grito de liberdade e diz assim: eu obedecer marido? Jamais. Não estou dizendo todas, mas na sociedade o grito é esse. Na sociedade que nós vivemos hoje o grito é esse. Não estou dizendo que todas as mulheres fazem isso, mas na sociedade moderna as mulheres estão dizendo: eu fazer isso? Jamais. Está fora de moda obedecer marido. Mas a Bíblia continua dizendo, continua afirmando: mulheres, sejam submissas ao marido. No entanto, queridas irmãs que estão aqui nessa noite, a Bíblia exige obediência ao marido, não a todos os homens. A Bíblia fala para a mulher obedecer ao seu marido, não é a todos os homens. E ainda mais, essa obediência que a mulher presta ao seu marido não é um marido déspota, um marido violento que bate na mulher, um marido violento que espanca a mulher, um marido violento que ameaça a mulher. Não. Essa obediência é a um marido que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Eu creio que amar um homem desse não é difícil, não. Ou obedecer um homem desse não é difícil. Porque ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Deu a sua vida por ela. E o marido que ama a esposa, ele dá a sua vida por ela. Então obedecer um homem desse não é trabalhoso, não. Não é de grande trabalho. E ainda não deve obedecer ao marido quando ele impede a esposa de obedecer a Deus. Porque lá os discípulos já deixaram um exemplo para nós. Quando as autoridades diziam para os discípulos que não pregassem mais o nome de Jesus nas praças, o que é que os discípulos diziam? Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se o marido impede a mulher de amar a Cristo, de dedicar a sua vida a Cristo, então ele não merece obediência. Porque primeiro obedecer a Deus,
depois obedecer o marido nas demais coisas. Ainda, essa submissão não é somente para agradar o marido, mas é para agradar a Deus. A esposa está obedecendo o marido como se estivesse obedecendo a Deus. Ela está fazendo para agradar a Deus e não agradar o homem. Ela faz em obediência e em amor a Deus. E a mulher que não obedece a Deus vai ser um fardo muito pesado sobre os seus ombros obedecer o marido. Porque se ela não obedece a Deus, como é que ela vai obedecer o marido? Ou no mínimo, será um fardo pesado nos seus ombros. Ou então ela diz, obedecer jamais. Caiu de moda, hoje não se faz mais isso. Ainda quando o texto diz que o marido é o cabeça da mulher, Paulo está querendo se referir ao homem que foi dado a liderança da casa. O marido é o cabeça da casa, ele é o líder da casa. E líder não é mandar nos outros. Líder não é mandar nos outros. Líder é chamar toda a família à responsabilidade do seu papel. Ao papel da esposa, esposa. Ao papel do marido, marido. Ao papel dos filhos, ao papel dos filhos. E ele tem que chamar todos a essa responsabilidade. Veja bem que Deus cobra do homem a omissão da liderança. Claro que cada um responde por seus atos, mas o homem é cobrado pelo seu papel de líder. Quando os nossos primeiros pais pecaram lá no jardim, a culpa era de Eva. O texto está dizendo lá, não sou eu. A culpa era de Eva. Porque Eva deu ouvido à serpente, e a Eva tomou do fruto proibido, e a Eva comeu e deu ao seu marido. Mas de quem que Deus veio cobrar? Do homem. Veio cobrar a liderança do homem dentro de casa. Porque além de ele não usar da autoridade para a mulher não pecar, ele ainda colaborou com o pecado, ele ainda ajudou a mulher a pecar, ele também comeu, esse também foi culpado do erro, mas Deus cobrou a liderança dele dentro da sua casa, porque ele se omitiu de estar fazendo o seu papel de líder dentro de casa, foi omisso, concordou com Eva e errou junto com ela. Há muitos lares hoje que estão sofrendo porque membros da família erraram e o marido ou o pai não toma iniciativa de corrigir. O membro sofre pelo seu erro, mas o marido ou o pai sofre pela omissão da sua liderança. Todos sofrem. O que erra sofre, mas o líder que não toma uma posição dentro de casa para corrigir esse erro, ele sofre dobrado. Que sofre por ver a pessoa sofrendo no seu erro, mas sofre também pela sua liderança omissa. Ao marido o imperativo é amar a sua esposa. Também o texto lá nos diz. Da mesma forma como Cristo amou a sua igreja. Então, se o papel da mulher é obedecer ao marido, ser obediente ao marido, o papel do marido é amar a esposa, da mesma forma como Cristo amou a sua igreja. É um amor de entrega, não é um amor consumista, um amor santificador, e não um amor que está explorando a sua esposa, que tem daquilo que a esposa tem de melhor para a vida dele. É um amor de entrega, e esse amor não vai desgastar a imagem da sua mulher, da sua esposa. Ela pode até, quem sabe, ganhar as rugas pelo envelhecimento quando ela ficar com mais idade, mas nunca ela ganha rugas pelo sofrimento que o marido a traz, que o marido a difama, que o marido é violento para com ela, que o marido a maltrata. As cicatrizes
as marcas e as cicatrizes podem ser deixadas quando o esposo maltrata a esposa. Mas quando ele ama, segundo o Senhor, como o Senhor ama a sua igreja, o marido vai deixar na esposa uma marca de alegria, de paz e de boas lembranças do seu casamento. Com certeza. O texto também diz que quando o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa, um só pensamento, uma só vida. E com isso, Paulo está dizendo que como pode o marido maltratar a sua mulher se ela é parte do seu próprio corpo? Quem maltrata a mulher como esposo não tem amor ao seu próprio corpo. Porque quando eles se casam, eles se tornam um só membro, um só corpo no casamento. Então como é que pode o marido maltratar a mulher? Então ele não tem amor ao seu próprio corpo. Ele odeia o seu próprio corpo. Porque quando ele casa e se torna os dois um só corpo, ele ama a sua esposa, porque ele ama o seu corpo, ele ama a parte dele que está na vida da esposa. E então ele não vai odiar o seu corpo, antes cuida e alimenta. E essa deve ser a mesma atitude dele para com a sua esposa. Deve cuidar dela, alimentar ela. Alimentar não só fisicamente, mas alimentar com carinho, com amor, com atenção, com todos os cuidados que a Bíblia nos ensina como esposo amar ao Senhor. Mas queridos, quando o casal deixa esses parâmetros da Bíblia, quando o casal deixa de cumprir cada um o seu papel no casamento, como a Bíblia ordena, como o Senhor ordena na palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que as consequências são desastrosas. Sem dúvida nenhuma que mais cedo ou mais tarde o casamento se rompe. É inevitável um racha na família. Porque quando o casal já tem filhos, e quando o casal separa, há um rasgo, não só na pele do homem, não só na pele da mulher, porque eles são uma só carne, mas no meio dessas duas carnes, que agora são uma no casamento, está a carne dos filhos, e os filhos também criam feridas no coração. E isso traz um transtorno violento no meio da família, traz um caos no meio da família. Por isso que a palavra de Deus está nos exortando nessa noite: marido, ame a sua esposa. Esposa, obedeça ao seu marido, se ele te ama como Cristo ama a sua igreja. E assim você vai ter um lar realmente muito feliz. Mas imitar a Cristo como filho amado ainda é viver no relacionamento de pais e filhos segundo a Bíblia. Em Efésios 6, de 1 a 4, está dizendo tudo isso para nós. O papel dos filhos é obedecer aos pais. E para a moçada de hoje, quem sabe para muitos, não para todos, mas para muito da moçada de hoje, obedecer é chato. Quando o pai diz não, é chato. Quando a mãe diz não, é chato. É gostoso quando a mãe diz sim e libera geral para a gente fazer o que quer. Mas a Bíblia está dizendo: filhos, em tudo, obedecei os vossos pais, porque isso é grato ao Senhor. E fazendo assim, você não está fazendo para você mesmo, não está fazendo para os pais, mas obedecendo aos pais, você está obedecendo a Deus. A obediência aos pais é uma consequência da obediência que você tem para com Deus. Como é que você vai amar os pais, obedecer os pais, se o filho não conhece a Deus e não ama a Deus? Uma coisa é consequência da outra. E por isso,
O texto está dizendo: honra o teu pai, filho. Isso é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá longos dias sobre a terra, você viva feliz, com alegria no coração. Porque muitas pessoas, muitos filhos, hoje não têm obedecido aos pais, e a obediência então implica em longevidade de vida sobre a terra. Mas a desobediência dos filhos aos pais tem custado o preço muito alto aos filhos, às vezes até o preço de morte. E aí o pai tem que chorar o filho no caixão pela desobediência dele para com seu pai. A Bíblia está dizendo que a não obediência do filho ao pai não te dá oportunidade de se viver muito tempo sobre a terra, porque a desobediência tem um preço muito alto. Mas também a Bíblia diz que o papel dos pais é não provocar ira na vida dos filhos, mas criar os filhos na demonstração e disciplina do Senhor. Disciplinar, queridos irmãos, não é bater. Bater não adianta nada. Bater não resolve. Sabe o que é que resolve uma disciplina? É você tirar os privilégios que a criança tem. Quer ver um privilégio que hoje é um castigo violento para os filhos? Tira o celular se ele desobedecer. Deixa ele uma semana sem celular para ver quanto que ele vai resmungar na tua presença, porque ele não vive sem celular um segundo sequer. Tira o celular, tira uma semana. Mas mesmo diante da disciplina, com essa, tirando os privilégios, disciplinando com castigo pelo erro, você tem que ir lá abraçar ele, orar por ele e falar do erro dele. Olha, você está sofrendo aí por causa disso, mas isso passa, logo passa, e você vai pensar 2 vezes em errar depois. É para o teu bem que está acontecendo isso. Mas faça com amor. Não faça para provocar ira na vida dele, no coração dele. A Bíblia diz: se nós provocarmos ira no coração dos nossos filhos, nós estamos pecando contra Deus também, como pais. Nós temos que educá-los com disciplina, mas disciplina é dar castigo pelo erro e não bater. Mas nunca esvaziar por eles o amor. Até na disciplina deve haver amor. Mas, queridos, eu queria dizer para vocês que hoje muitos pais neste Brasil, e por que não dizer no mundo, não estou dizendo todos os pais, mas estou dizendo que muitos pais estão perdidos na educação dos seus filhos. Estão perdidos. Não sabem dar limite aos filhos. Eles vão procurar, então, se os pais não sabem dar limite aos filhos, eles vão procurar aonde esse limite, porque eles querem encontrar um limite. Então eles vão procurar lá nas drogas, vão procurar lá no álcool, no vício, na prostituição, em tantos outros lugares. Eles vão procurar o limite deles, talvez até na direção perigosa, como o carro, andando com as más companhias. Amor aos filhos é saber dizer não quando necessário, mas dizer sim quando eles precisam. Dizer não quando é necessário, mas dizer sim quando eles precisam. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Não sou eu que estou inventando uma doutrina nova aqui. Está aqui Paulo falando aos Efésios. E a falta de disciplina e a admoestação no Senhor gera ira nos filhos, causando a desobediência deles para com os pais. E sabe o que isso acarreta, queridos irmãos? Acarreta em problemas para a família.
porque os filhos vão dar dor de cabeça aos pais, com certeza. Quando eles entram em contato com a sociedade, e quando eles entram em contato com a escola, e quando eles entram em contato com os amigos, eles vão dar dor de cabeça aos pais. Por isso, viver imitando a Cristo, imitando a Deus como filhos amados, é também viver o relacionamento de pais e filhos, segundo a Bíblia. Mas a terceira lição é de imitar a Deus como filhos amados, vivendo em harmonia, patrão e empregado. Aqui do verso 5 ao verso 9 está falando disso. Paulo começa falando do relacionamento do empregado para com o patrão, da obediência e servindo ao patrão como se estivesse fazendo para Deus. Por mais ruim que o patrão seja, por mais violento que o patrão seja, por mais carrasco que o patrão seja, você não está fazendo para o patrão, você não está obedecendo a ele por causa do patrão, você está fazendo isso, a tua obediência é por causa de Deus, que você obedece a Deus, você ama a Deus. Como a pessoa vai ser obediente e servil, se não aprendeu em casa como criança a ser obediente ao pai, viu os pais não se respeitarem, falando palavrão um ao outro? E lá no verso 12 ele diz assim: porque o que eles fazem oculto, só o referir é vergonha. Então os pais têm que ser exemplo dentro de casa, eles têm que se respeitar um ao outro, para os filhos ver que há realmente o padrão da palavra de Deus na vida dos seus pais. Os pais têm que ser o exemplo para a vida dos filhos, porque se ele não aprende dentro de casa, como é que ele vai obedecer a vida lá fora dos seus patrões e de outras instâncias de governo da nossa nação? E veja então, queridos irmãos, como o lar é a base de tudo. Um lar criado dentro dos padrões da Bíblia é um lar que vai ser forte na igreja, não vai ter problema na igreja. É um lar que vai ser forte lá na empresa onde ele trabalha, ele vai ser um funcionário exemplo para os demais funcionários da empresa. Ele vai vestir a camisa da empresa porque ele ama aquilo que ele está fazendo, porque ele está fazendo para o Senhor. Ele é um funcionário de alto padrão, ele obedece às demais autoridades instituídas nos governos, porque ele sabe que obedecendo a essas autoridades ele está fazendo ao Senhor. Mas queridos, também o patrão deve relacionar-se muito bem com o empregado, sem sugar o seu empregado.